Aí já. Microfone. Então tá, que eu fico com os dois aqui, tá? Tá. Já aceitei, não já? Já. Então tá. Tem uma cachorra latindo aqui, no caso a minha cachorrinha surda. Então tá. Vamos lá. Começando então, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite para todo mundo. Espero que a gente possa aproveitar esse tempo juntos. Fiz o exercício número 1, fiz o exercício número 2. Sabe, depois eu mando para você, tá? Eu mando para o Luiz também esses slides, é sempre bom, né? Tá bem, cara, obrigada. Beleza. Fórmulas inesquecíveis na química. Eu gosto muito de trabalhar com fórmula. O professor, quem teve aula com o Newton, sabe que o Newton gosta de fazer regra de 3, outros professores também. Eu gosto de fórmulas. Então, essas fórmulas aí, como eu vou mandar o slide para vocês, é bom guardar. Concentração comum, massa do soluto sobre volume da solução. Índice 1 soluto sem índice solução. Lembra? Esse M aí, que é um M gay, deixa eu só aceitar aqui, eu acho que é o Luiz que está entrando. Opa, beleza. Agora sim. Agora sim. Apresentação do slide, esse. Chegou, Luiz, beleza? Boa noite, Fara. Demorou, mas... Olá. Esse mGay aí é a molaridade ou a concentração molar, sempre mol por litro, número de mol do soluto sobre o volume da solução. Aí você tem uma variação da fórmula da molaridade, que seria massa do soluto, massa M1, massa sobre massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Você tem a densidade, que é a massa sobre volume, não confundir com concentração comum. A concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. A densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Título pode ser dado em volume por volume, volume do soluto sobre o volume da solução. Pode ser dado por massa do soluto sobre massa da solução, ou seja, porcentagem massa por massa. Ou nós podemos ter também o título com relação à massa do soluto sobre volume da solução. Eu escrevi errado ali, mas é massa sobre volume. Vou até corrigir aqui rapidinho. Não custa corrigir, foi falha minha. Sempre tem uma falhazinha, não tem jeito, né? Isso aí é comum. Tá? Então, eu tenho esses tipos de fórmulas. Eu gostaria que vocês, né, guardassem algumas. Lembrando que porcentagem, apareceu porcentagem no enunciado, refere-se ao título. Tá? É uma variação da fórmula muito importante, carinho de minha mamãe, é quando você tem a concentração comum e quer transformá-la para concentração molar, ou vice-versa, carinho de minha mamãe, e você tem aí... Só um minutinho, gente. A outra fórmula, concentração comum, densidade vezes o título, eu brinco falando, cuidado com tarado, né? C é igual a D vezes T. Eu só chamo a sua atenção porque essa densidade, quando você faz o uso dessa fórmula, cuidado com tarado, a densidade tem que ser dada em grama por litro, porque a intenção é calcular a concentração em grama por litro. São fórmulas importantíssimas. Algumas fórmulas de misturas de soluções, quando eu falo em mistura de soluções, a minha intenção é provocar uma diluição. Então, quando eu tenho soluções iguais, soluções com solutos iguais, eu uso a fórmula M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 igual a MF vezes VF. Essa é uma fórmula que nós utilizamos quando nós queremos misturar duas soluções de mesmo soluto, tá? E quando eu tenho uma mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si, tipo sal e açúcar, por exemplo, eles não vão reagir. Um sal com outro sal completamente diferente, né? Normalmente, você não tem reações assim. Você vai usar essa fórmula, M1V1 é igual a MFVF, depois você vai usar M2V2 MFVF. Essas são as fórmulas mais comuns que nós utilizamos em soluções, eu particularmente gosto mais de fórmula, porque você tendo o conhecimento das fórmulas, você aplica direto e o resultado do exercício vem mais rápido, tá? Então, como eu vou mandar esses slides para vocês, isso aí fica para você guardar, né? Sempre tem uma questãozinha. A questão mais comum na prova da Suprema é essa aqui, ó. Você vai usar carinho de minha mamãe ou cuidado com tarado. São as duas que mais aparecem na prova da Suprema. Lembrando que a UERJ, por exemplo, a Sara que vai fazer a UERJ, ó, densidade é uma coisa muito comum na prova da UERJ.
Então, o exercício número 3, eu te dou aí 40 gramas de sulfato férrico, Fe2SO4, misturados em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, mililitro. Se eu tenho 800 centímetros cúbicos, se eu tenho 800 ml, tenho 0,8 litros. Então, perceba que eu tenho a massa do soluto, eu tenho o volume da solução. Se eu tenho massa do soluto e o volume da solução, dá para calcular a concentração. Se eu quiser a concentração molar, é só usar a fórmula molaridade, que é aquele mGay, igual a massa do soluto, M1, que eu tenho, sobre massa molar do soluto, que eu sei calcular, vezes o volume da solução em litros que eu tenho ali. Então, ele está te pedindo no enunciado para você descobrir a concentração molar dessa solução em relação ao sal, em relação aos íons ferro, mais 3, e ao SO4, menos 2. Primeira coisa que eu faço para resolver é calcular a molaridade, aquele mGay, é o M1 sobre MM vezes V. M1 eu tenho 40, massa molar eu tenho 400, ferro é 56. Eu não coloquei os dados ali, mas é só para a gente poder dar uma pesquisada na hora que está fazendo o exercício, né? 56 vezes 2, enxofre 32, a massa dele, vezes 3 enxofre. Oxigênio, 16 a massa, vezes 4, vezes 3. Então, a soma disso tudo, 400 gramas barra mol, é a massa molar do sulfato férrico. 0,8, o volume corrigido em litro, eu faço a divisão e acho a molaridade, ou a concentração molar da solução em relação ao sal, 0,125 mol por litro. Perfeito. Só que ele quer do ferro e do sulfato. Para tal, eu preciso pegar esse sal e dissociar. E eu quero dissociar esse sal. Porque na hora que eu separo o ferro do SO4, eles vão aparecer com essas cargas. Olha lá. 1 mol de Fe2SO4, produz na dissociação 2 mol de ferro mais 3, mais 3 mol de SO4 menos 2. Dá para entender este balanceado aqui? Esse balanceado que eu fiz? O balanceamento refere-se ao número de átomos de ferro. Antes, eu coloco aqui como coeficiente para balanceá-lo. E o número de grupos SO4, 3, eu uso esse 3 para balancear o grupo sulfato, que é o SO4. É fácil agora, é muito fácil, extremamente fácil, JQuest. Eu sei que 1 mol de sulfato férrico, ele vai dissociar e produzir 2 mol de ferro mais 3. E, naturalmente, formará 3 mol de SO4 menos 2. Se eu achei para o sal 0,125, 0,125 do sulfato férrico, produzirão X mol de ferro mais 3 e Y mol de SO4 menos 2. Regrinhas de 3, para eu descobrir esse X aqui, nós sabemos que temos que multiplicar 0,125 vezes 2 e vou dividir por 1. Eu vou achar o X igual a 0,25 e, naturalmente, a mesma proporção 1 para 3, no caso do sulfato, 0,125 vai produzir 0,375 mol por litro de SO4. Um exercício fácil de ser feito, ele não tem muito trabalho, você não vai gastar muito tempo e nem vai precisar gastar muito tempo fazendo continha, né? Que é chato nos exercícios que envolvem cálculos e soluções, são as continhas, que às vezes não deixam a gente muito à vontade. Deu para entender esse exercício, gente? Mais ou menos? Quem tentou fazer, olhando o exercício anterior, conseguiu fazê-lo numa boa? O balanceamento fez, a dissociação você fez direitinho? Posso ficar tranquilo? Ô, Fará, eu só errei na conta. Qual conta que você errou, Lu? No Y. Ah, tá. Que é porque você faz 1 mol para 3 de SO4, né? 0,125, você tem que multiplicar por 3, né? Entendi, obrigada. Apenas isso, valeu. O raciocínio químico, você chegou numa boa nele, né? Cheguei. Então tá. Exercício 4, ele fala: no exame laboratorial foi recolhida uma amostra de sangue determinando a concentração do gás carbônico, CO2, um óxido ácido, chamado anidrido carbônico. Sabendo-se que a concentração de CO2 foi de 0,025 mol por litro. Opa,
mol por litro é a concentração molar. Molaridade, aquele mgay. Essa mesma concentração em gramas por litro é de carinho de minha mamãe. Pronto, acabou. Se você faz isso, você não erra. Carinho de minha mamãe. Pô, você está querendo descobrir a concentração em grama por litro. É o C maiúsculo. Você sabe a molaridade, ele te deu ali 0,025 mol por litro. Basta você calcular a massa molar do gás carbônico. Carbono é 12, oxigênio é 16, 32 mais 12, 44. Concentração mol por litro, ou molaridade, ou concentração molar, 1,1 mol por litro. É filho suprema. Oi, querida. Aqui, tá pedindo em gramas por litro. Você saiu na hora digital. Eu errei tudo aqui, né? Eu tô querendo calcular o C, eu acabei colocando um M gay aqui. Pô, Maria Clara, só você mesmo para me salvar, tá? Que vergonha. O que a Sara e o Luiz vão pensar de mim hoje aí? Desculpa. Vacilo do Fará. Beleza, gente? Então, essa foi a resolução desse exercício. Eu falei uma coisa e pensei em outra, escrevi outra aqui. Perdão, obrigado, Maria Clara, você é um amor. Exercício 5. Tá indo aí, Luísa? Tá indo, Fará. Esse 5 eu não sei se eu acertei, não, mas eu fiz o raciocínio direitinho. Maravilha. Eduarda, tá indo aí, dando para acompanhar por enquanto? Sim, consegui resolver aqui, Fará. Beleza, show. Exercício 5. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um líquido incolor, oleoso, muito corrosivo, oxidante e desidratante. É um dos mais conhecidos no mundo, né? No almoxarifado de um laboratório, há disponível ácido sulfúrico concentrado de densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico. Dica do Fará, de mim para você, com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Deu densidade? Trabalha com grama por litro. Trabalhe com a densidade em grama por litro. Multiplica por 1000. Porque 1000 gramas, um quilo, né? Grama por litro, 1000 centímetros cúbicos, melhor dizendo, 1 litro. Então, eu vou ter, se eu multiplicar essa densidade por 1000, eu vou ter 1.800 gramas por litro. É isso que eu quero. Contendo 90% de ácido sulfúrico em massa. 90%, porcentagem é título. Aquilo que o Botafogo ganha todo ano, título. Então, 90% equivale a um título de 0,9. É só fazer 90 dividido por 100, por isso que é 90%. Então, eu tenho densidade corrigida, multipliquei por 1000, 1.800 gramas por litro. E eu tenho o meu título já pré-determinado, 0,9. Queridos, eu tenho densidade, tenho título, eu vou usar cuidado com tarado. Cuidado com tarado. Se eu multiplico densidade vezes o título, com as suas unidades corretinhas, bonitinhas, eu tenho a concentração comum. E se eu tenho a concentração comum, eu posso calcular a concentração molar. Como? Carinho de minha mamãe. Beleza? Olha que legal. Vê se você conseguiu aceitar essa resposta. Viu, Luísa? Vê se ficou legal. Dados do exercício. Minha densidade, 1,8 gramas por centímetro cúbico. Multipliquei por 1000, porque eu tenho que trabalhar sempre com grama por litro. A intenção é calcular a concentração. A concentração é dada em gramas por litro. 90% de ácido sulfúrico, o título é 0,9. Primeira parte, calcular a concentração comum, partindo da densidade do título. Cuidado com o tarado. 1.800, que é a densidade corrigida, 0,9, que é o nosso título, a concentração comum, 1.620 gramas por litro. Depois que eu tenho a concentração comum, dá para descobrir a concentração molar. Ou a concentração, ou a massa que ele quer, não quer nem a concentração molar. Agora que eu estou vendo. Ele quer a massa do ácido sulfúrico. A concentração comum é massinha do soluto sobre o volume da solução. 1.620 é igual a massinha do soluto que eu quero descobrir e o volume da solução que ele me deu, que representam 100 ml. Eu não posso trabalhar com 1 ml, eu tenho que trabalhar com litro. Por isso, a massa do soluto que eu quero é 162 gramas de ácido sulfúrico.
Perfeito? Deu para entender, gente? Aí, Luísa, deu para entender direitinho? Deu, Fará? Deu sim. Gente, só um minutinho, deixa eu só fechar a porta aqui que o negócio tá difícil aqui, peraí. O negócio de dar aula em casa é danado, porque às vezes complica a rotina da casa, complica tudo. É gente batendo campainha, cachorro latindo, é gente falando alto, ai meu Deus do céu. Questão número 6, exercício número 6. Fará. Oi, querida. Então, sempre que eu tiver gramas por centímetro cúbico, eu posso multiplicar por 1000, então? Para chegar Deve. Se tiver grama por litro, você não precisa fazer nada, tá? Sim? Normalmente, quando ele te dá uma densidade grama por litro, você deixa quietinho. Entendi. Porque quando ele te dá a densidade, ele está intimamente ou indiretamente querendo que você calcule a concentração. Seja ela mol por litro, seja ela grama por litro, ou seja, sempre o litro como referência. Entendi. Tá? Beleza. Antigamente, o açúcar era um produto de preço elevado, utilizado quase exclusivamente como medicamento calmante. Quem era diabético adorava isso, né? No século XVIII, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, esse cenário mudou. Hoje, a sacarose é acessível à maior parte da população. Sendo utilizado no preparo de alimentos e bebidas, um suco de fruta concentrado de determinada marca foi adoçado com 3,42 gramas de açúcar. 3,42 gramas. Gramas é a unidade de massa. Então, este valor é a massa do soluto, M1. Sacarose, que é o nosso açúcar, C12H22O11. Já sei que eu vou ter que calcular a massa molar do composto. Em 200 ml de solução. Opa, o meu volume 200 ml equivale a 0,2 litro. Show! Com este suco foi preparado um refresco. O suco e depois vou criar um refresco a partir dele. Adicionando-se mais 800 ml de água. Então, o meu volume final, gente, passa a ser 1000 ml, concorda? Eu já tinha 200, adicionei mais 800, o meu volume final foi 1000 ml, ou 1 litro. Ele quer que você calcule a concentração em mol por litro da sacarose no suco e a concentração em grama por litro de sacarose no refresco. Pô, concentração em mol por litro, mg, massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Concentração comum, se você já tem o mg, é só fazer carinho de minha mamãe. Pronto, acabou. A sacarose, você sabe calcular a massa molar dela. Carbono é 12 vezes 12, 144, mais 22 do hidrogênio, mais 11 vezes 16 do oxigênio. Você tem a massa molar da sacarose. Vamos ver como é que faz? Resolução. O suco de fruta tem aí um enunciado, só para você se lembrar. Primeira coisa, vamos analisar o suco. A massa do soluto, 3,42 gramas da sacarose. A massa molar da sacarose, dá tudo, dá 342 gramas mol. O volume que eu tenho desse suco é 0,2 litros, correspondentes a 200 ml. Pronto, acabou a aplicação direto de fórmula. É direta essa fórmula que você tem que aplicar. mg, massinha do soluto, sobre massa molar, vezes o volume. Aplicando a fórmula, você acha a concentração molar ou mol por litro, 0,05 mol por litro de solução. Se você quer descobrir do refresco, eu vou calcular o quê? A concentração comum que ele quer. Concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto continua 3,42 gramas. Não muda, o que vai mudar é o volume. Que antes era 200 ml, após a adição de 800 ml de água, o volume final passa a ser de 1 litro. Então, 3,42 dividido por 1, 3,42 gramas por litro, a concentração comum. Parece um exercício longo, né? Se você analisar direitinho o enunciado, você vai achar, nossa, que exercício pesado, grande pra caramba, não dá tempo. É questão de você tirar as palavrinhas mágicas no exercício e aplicar na fórmula. Eu prefiro a fórmula. Você, se quiser fazer regra de 3, por favor, você tem toda a liberdade do mundo, né?
eu tenho que te apresentar um caminho. Se você quiser, pode mudar esse caminho, sem problema nenhum. Dúvidas até aí? Maria, dúvida. Maria Clara, dúvida. Ana Lívia, dúvida. Fefe, dúvida. Luísa, dúvida. Duda, dúvida. Bernardão, dúvida. Tranquilo. Tá tranquilo aqui, Fará. Tá? Beleza. Eu também, Fará. Ô, Sara, é diferente do Newton, né? Luiz, é diferente do Newton, né? É um pouquinho. O Newton, ele é mais para a regra de 3. É. Eu não sei se vocês estão se adaptando aí. Qualquer coisa, faço do jeito de vocês, tá? Tá Tá tranquilo. ótimo, Fará. Eu estou acompanhando aqui, que eu fazia também por forma, também é bom que estou relembrando as formas. Eu acho muito melhor, eu acho, particularmente. Não, e poupa muito maior o tempo, né? Nossa Senhora, em 2 linhas você faz o exercício, né? É verdade. E o cara que não domina muito a matemática, ele se perde ao longo de várias regras de 3, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas vamos em frente. Ué. Não, mas tem que apresentar as duas frentes, né? Calcule a concentração molar de uma solução obtida, concentração molar, mGay, molaridade, mol por litro, a partir de 1 litro de solução de nitrato de potássio. 1 litro é o volume. A molaridade da solução, 0,3 do molar, a qual são acrescentados 500 ml de água pura. Opa! Se a palavra no enunciado do exercício fala acrescentar água, acrescentar solvente, diluição. Fim de papo. Diluição. Então, você tem uma solução que a gente chama de solução mãe, solução estoque, e depois vai juntar uma certa quantidade de água, de solvente nela, para você vai querer descobrir qual é a nova concentração após a adição dessa água. Resolução. Trata-se de uma diluição. Então, você vai usar essa fórmula. MI, molaridade inicial, vezes o VI, volume da solução inicial, que é igual a MF, molaridade final, e vezes o volume da solução final. Molaridade inicial, 0,3. Volume inicial, 1 litro. Nesta fórmula, gente, você pode usar a unidade de volume que você quiser. Você pode usar ml, você pode usar centímetro cúbico, você pode usar litro, do jeito que você quiser, porque a intenção é você descobrir a molaridade. Se você tem volume de um lado, volume do outro, você vai eliminar, na hora que você fizer as contas, as unidades. Então, não tem problema qual unidade que você for usar. Então, usando os valores, olha lá, molaridade inicial, 0,3, volume inicial, eu usei 1000 ml, podia ter feito 1 litro, não tem problema nenhum. Igual a molaridade final que eu desejo, e o volume final. Ia ter dado o mesmo resultado? Mesma coisa. Pode fazer, Que seria 0,3 vezes 1 igual a molaridade final vezes 1,5. Estou dividindo por 1000, né? De qualquer maneira. Quer tentar, Maria Clara, ou não? Não, de boa, parar. Era só que Aí errei de novo, ó. A molaridade que eu quero é a molaridade final. É que eu estou escrevendo molaridade inicial. Oh, meu Deus do céu. Agora sim, agora eu corrigi. Tá? Molaridade final vai ser 0,2 mol por litro. Gente, possibilidade de cair uma questão dessa numa prova, né, suprema, prova Unipac, porra, vocês vão ser médicos, cara. Né? Doutor Luiz já é médico, doutor Bernardo já é médico. Mas vocês serão médicos. Se vocês no laboratório, desculpa, no consultório, no hospital, ou no ambulatório, se vocês não souberem diluir uma solução, ou né, provocar uma diluição no momento lá que você tem que aplicar uma certa concentração de um medicamento, de um fármaco no paciente, cara, você tem que saber fazer isso, né? Então, diluição é um assunto, assim, de 0 a 10, a chance de aparecer é 8. Com certeza. Fica ligado. Próximo exercício número 8. Quando adicionamos 100 centímetros cúbicos, 100 ml, de água a uma solução de NaCl, obtemos 1 litro de solução 0,09 molar. Opa! Eu adiciono 100 ml e passo a ter uma solução final de 1 litro.
Qual era o volume inicial, gente? Eu vou adicionar 100 ml e o meu volume final vai ser 1 litro. Qual é o meu volume inicial? 0,9. Isso! Muito bem, Maria Clara. Determine a molaridade da solução antes do acréscimo de água. Olha que legal essa questão. Resolução, trata-se de uma diluição. Falou em acrescentar água, meu querido. Molaridade inicial, eu quero saber. Volume inicial, 900 ml. Não é 100 não, hein? Molaridade final, 0,09. E o volume final, 1 litro. Que eu botei 1000 ml ali para facilitar. Molaridade inicial vezes 900 igual a 0,09 vezes 1000, a molaridade inicial da solução, 0,1 mol por litro. E, gente, é o tipo de exercício que aparece na prova da Faculdade de Ciências Médicas e Saúde de Juiz de Fora, também conhecida como Suprema. Eles adoram isso. Tá? Quem faz a prova são professores assim mais antigos, que pegam algumas pegadinhas, essas coisinhas assim, sabe? Meio subliminar, que o cara olha um 100, já vai botando 100 como o volume inicial. Pelo amor de Deus, leia a questão direitinho. Que bom que esse ano o Fará vai fazer, né? Bernardo, se eu fizesse a prova da Suprema, eu estaria em Cancún agora, rapaz. Tomando uma água de coco, esperando o dia passar. E o Covid foi embora também. Coitadinho. E as questões também são bem diretas, assim, né? Bem Ou não? diretas. Bem diretas. Muito diretas. Eu fiz ali no finalzinho dessa apresentação da nossa aula hoje, eu fiz 3 ou 4 questões, assim, colocando assim, e se caísse na Suprema? É um tipo de questão que poderia aparecer na prova da Suprema. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Surpresa! Feito, Fará. Eu não entendi 400, não, porque para mim eu tinha que somar o 1000 ml com 100. Espera aí, só um pouquinho. Rapidinho. Pronto. Ó, vamos ler de novo. Ana Lívia que está falando? Isso. É porque eu não vejo ninguém aqui, tá? Então, ó, quando adicionamos 100 ml de água a uma solução de NaCl, a gente obtém 1 litro. Então, eu vou jogar 100 ml numa solução com a intenção de produzir 1 litro. Dá para entender? Ah, tá, entendi. Então, o meu volume final, o meu volume inicial só podia ser 900 mesmo. Obrigada, Fará. Tá? De nada. Beleza. Exercício 9. 30 centímetros cúbicos de uma solução 0,1 molar de ácido nítrico foram adicionados a 20 centímetros cúbicos de solução 0,2 molar do mesmo ácido. Espera aí. 2 soluções, a solução número 1 e a solução número 2. Uma foi adicionada à outra, o mesmo soluto. Eu quero que você calcule a molaridade da solução resultante. Mistura de soluções de mesmo soluto. Trata-se de uma diluição com mistura de soluções de mesmo soluto. Fórmula que você vai aplicar: M1, Mg vezes V1 mais M2 vezes V2 igual a MF vezes VF. Se fossem 3 soluções misturadas, eu faria M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 mais M3 vezes V3 igual a MF vezes VF. Só isso. Tá? Pode ser o Mg, pode ser o C, dependendo da unidade que ele te der. Se der grama por litro, você vai ter que usar a concentração comum, que é a letra C. Se o cara falar em porcentagem, isso é a mesma coisa, é o título. Então vai ser título número 1 vezes a massa de solução número 1, mais o título número 2 vezes a massa de solução número 2, é igual ao título final vezes a massa das soluções finais. A massa final, somando as duas. Tá? Mas é mais comum com molaridade, mol por litro. Olha que legal. A molaridade número 1 é 0,1. O volume número 1, 30. Vou usar ml ali, tá? A molaridade da segunda solução, 0,2. O volume da segunda solução, 20. Olha lá. Bem tranquilo, gente.
0,1 a molaridade, 30 o volume inicial. Da segunda, 0,2 a molaridade, 20 o volume. Molaridade final vezes o volume final. O volume final, quando eu misturo uma na outra, é o volume somado das duas soluções. 50, né? Então, fazendo a continha, a molaridade final da mistura dessas duas soluções de mesmo soluto, 0,14 mol por litro. Só um detalhe, dá para ver que o 0,14, esse valor 0,14 é menor do que 0,2? Se ele for, e este valor encontrado for menor do que pelo menos um dos dois valores das duas soluções, realmente houve uma diluição. Porque a diluição tem por objetivo diminuir a concentração da solução. Beleza? Meninas, dúvida? Maria Palma, dúvida? Tá quietinha aí. Fernandinha, dúvida? Tá todo mundo quieto, ninguém quer falar nada comigo. Eu posso que vocês estão tomando um miojo agora, um miojão. Exercício 10. Dissolvendo-se 24, esses numerozinhos aí que te arrebentam, né? Ainda bem que eu deixei só na forma de exercício. Não vai aparecer números assim na prova, que é até sacanagem, né? Você não vai poder usar a calculadora, né? Dissolvendo-se 24,95 gramas de sulfato de cobre pentaidratado em água suficiente para completar um balão volumétrico com capacidade para 200 ml. Então já tem massa de soluto, já tem volume da solução, olha lá. E misturando com outra solução de sulfato de cobre pentaidratado, 0,2 mol por litro, de volume igual a 100 ml. Duas soluções de mesmo soluto. E só que tem um detalhe. A primeira solução, ele não te deu uma molaridade, não. A segunda, ele te deu uma molaridade, mol por litro. Então, a primeira solução, você vai ter que calcular a molaridade, para depois jogar naquela fórmula bacana que a gente viu no slide anterior. Tá vendo? A primeira solução, sulfato de cobre pentaidratado, ele te dá 24,95 gramas e te dá 200 ml. E pede para você juntar com uma outra solução cuja concentração é 0,2 mol por litro. O que você tem que fazer? A primeira solução, você tem que transformá-la para mol por litro. E você sabe como fazer. Quer ver? Trata-se de uma diluição com mistura de soluções de mesmo soluto. Então, a primeira coisa que você faz é calcular a molaridade da primeira solução, ou a concentração molar. Molaridade, que é o mGay, é massa do soluto sobre massa molar vezes volume. A massa do soluto eu tenho, 24,95. A massa molar é fácil calcular. Cuidado para você, ao calcular o sulfato de cobre pentaidratado. Deixa eu voltar, só para chamar a atenção como é que calcula a massa molar do sulfato de cobre pentaidratado. Eu sei que você sabe, eu estou fingindo que você não sabe. Ó, cobre, 63,5, eu acho. Ele dá lá para você no enunciado. Enxofre, 32. Oxigênio, 16 vezes 4, 64. Mais, não vai multiplicar não, hein? Mais 5 vezes a água, que é 18. 5 vezes 18 dá 90. Mais 64 do oxigênio. Mais 32 do enxofre. Mais 63 do cobre. Então, esse pontinho aqui significa na química adição. Esse sal é pentaidratado. Ele foi hidratado 5 vezes. Ou seja, eu adicionei 5 moléculas de água ao sulfato de cobre. Isso aqui chama-se água de cristalização. Tá? Então, calculei primeiro a concentração molar da primeira solução. Primeira solução, 0,5. A segunda solução, 0,2. O volume da primeira, 200 ml. O volume da segunda, 100 ml. O volume final, 300. Portanto, a molaridade final da minha solução final, depois da mistura, 0,4 mol por litro. Pergunta a você, 0,4 não é menor do que 0,5? Se eu conseguir diminuir a concentração da solução, significa que eu provoquei uma diluição a partir da mistura das duas soluções. Estou achando vocês muito quietinhos aí, ninguém está me perguntando nada, está tudo bem. Luísa não fala nada.
Eduarda não fala nada. Não, Maria Pará, eu entendi as coisas aqui. Maria Clara Noel não fala nada. O Bernardo está quietinho Tá de boa, ali. enquanto fará. Exercício número 11. 500 ml de uma solução 0,4 molar de NaCl. Opa, 500 ml, volume 0,4 molar, que é a unidade mol por litro. São misturados com 300 ml de uma solução 0,8 molar de KCl. Opa! Tem uma solução de NaCl e uma solução de KCl. Se eu tentar misturar uma na outra, eu vou conseguir? Vou. Só não vai ter reação. NaCl. Imagina, NaCl. Separa o Na do Cl. Depois você reage com KCl. Separa o potássio do Cl. Na hora que você for trocar, você vai formar do outro lado NaCl e KCl de novo. Então, quando você forma compostos exatamente iguais, não houve reação. Tá? Então, uma dica que eu te dou. Eu quero estudar dois compostos. Os dois compostos, você fala assim, pô, será que reage aqui, esses dois caras aqui? Esses solutos reagem? Se eles tiverem uma parte comum igual nas suas estruturas, não vai haver reação. Nesse caso, NaCl tem cloro, KCl tem cloro. Se eles têm algo comum, não vai haver reação. Calcule a concentração molar da solução resultante em relação a cada um dos sais e em relação aos respectivos íons. Essa questão é muito show de bola. Vale a pena você prestar atenção, que não tem nada de difícil. Eu vou pegar uma solução, uma outra solução, vou misturar as duas. Então, na minha solução final, vai ter NaCl misturado com KCl. Então, eu vou ter sódio, eu vou ter potássio e vou ter cloro. Tá? É isso que eu quero que você faça comigo aqui. Quer ver? Olha a resolução. Trata-se de uma mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. Então, o que você vai fazer? Dois momentos. Primeiro momento, você vai usar a fórmula da diluição. M1 vezes V1 é igual a MF vezes VF. Aí você vai calcular a solução, a concentração da solução em relação a um dos componentes. Por exemplo, em relação ao sódio. Depois você vai fazer a mesma coisa, M2 vezes V2 é igual a MF vezes VF, para você calcular a concentração mol por litro em relação a quem? Ao potássio. Beleza? Beleza. Olha só que legal. Para o NaCl, M1 vezes V1 é igual a MF vezes VF. Polaridade inicial, 0,4 do NaCl. 500 ml, que é o volume da solução dele. Polaridade final, que eu quero descobrir. E 800, o que é isso? É a soma dos dois volumes. A molaridade do NaCl, 0,25 mol por litro de NaCl. Pronto, acabou. Beleza? Beleza. Antes que eu mude o slide, porque eu não escrevi aqui no slide, eu fiquei de falar para você aqui mesmo. Ó, presta atenção. Eu queria que você me ajudasse dissociando o NaCl. Dissocia o NaCl para mim. Coloca assim, ó. NaCl, seta. Vai ficar Na mais Cl menos. 1 para 1 para 1. Vê se dá para enxergar isso. Dá? Repito. Ana Luísa, NaCl, setinha. Vou separar o sódio mais o cloro. Tá tudo balanceado? Tá. 1 mol de NaCl vai formar 1 mol de Na. 0,25 mol de NaCl formará 0,25 mol de Na. Pronto, acabou. A concentração mol por litro do sódio é 0,25. E do cloro? O cloro em relação ao NaCl também vai ser 0,25. Será que você entende isso? Se vocês não entenderam, eu escrevo depois. É porque eu não fiz isso no slide. Vamos fazer para o KCl, que Deus a tenha em bom lugar, para o cloreto de potássio. M2 vezes V2 é igual a MF vezes VF. M2, a molaridade do KCl, 0,8. O volume do KCl, 300 ml. Polaridade final vai ser vezes o volume final, que é a soma dos dois. Eu vou achar uma molaridade final para o KCl de 0,3 mol por litro. Show. Dissocia o KCl. Eduarda, me ajuda. KCl. KCl.
Dissocia, eu vou formar K mais Cl. Boto K mais Cl menos. Balanceando a equação, 1 mol de KCl vai gerar 1 mol de potássio mais 1 mol de cloro. Então, é 1 para 1 para 1. Se eu achei 0,3 mol de KCl, eu vou ter 0,3 mol de K, de potássio mais 1, e 0,3 mol de cloro menos 1. Beleza? Então, qual é a concentração mol por litro do potássio? 0,3 mol por litro. Do sódio, 0,25 mol por litro. E do cloro, 0,25 mol em relação ao NaCl, mais 0,30 mol em relação ao KCl. A concentração mol por litro do cloro vai ser 0,55 mol por litro. Será que vocês entenderam? Eu falei muito rápido, foi muito louco. Você tinha que fumar um cigarrinho do capeta para entender isso. Conseguiram fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, ó. Aqui vale a pena a gente mostrar, não custa nada. Vou fazer uma coisa aqui para vocês, ó. Rapidinho. Para quem não entendeu absolutamente nada do que eu fiz, do que eu falei. É mais ou menos assim. Ó. 1 mol de NaCl vai produzir 1 mol de Na mais 1 mol de Cl menos. Perfeito? Perfeito. Então, se eu tenho 1 mol de NaCl vai produzir 1 mol de Na mais 1 mol de Cl menos, quanto que nós achamos na concentração em relação ao NaCl? 0,25 mol de NaCl estarão intimamente relacionados a 0,25 mol de sódio mais intimamente relacionado a 0,25 mol de cloro menos 1. Pronto, acabou. Então, eu já sei que a concentração do sódio, se o cara me perguntasse na prova, qual é a concentração molar do sódio? O M-gay, resposta, a concentração molar do sódio, que é o M-gay, que é o Na+, vou apertar aqui, para ficar bonitinho, vai ser igual a 0,25 mol por litro. Acabou. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa para o KCl. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Porque eu não fiz na hora que eu estava fazendo o desenvolvimento. Eu falei, já vou explicar para os meninos para ficar mais fácil. Ó, KCl, vê se aceita a minha explicação. O KCl, quando ele é dissociado, eu tenho 1 mol de K mais 1 mol de Cl menos. O KCl, quando ele é dissociado, aí ele vai formar uma mesma quantidade de potássio, uma mesma quantidade de cloro. Beleza. Olha lá. Se eu tenho a concentração de de KCl, que eu fiz aqui 0,30, 1 mol de KCl, opa, aí, agora fiz certo. Beleza. 1 mol produz 1 mol de potássio, 0,30 de KCl produzirá 0,30 de potássio. Acabou. Então, se o cara perguntar qual é a concentração mol por litro de potássio, 0,30. Agora, se ele perguntar, oi. Você pode repetir para mim, por favor? Porque eu tive um pouco de dúvida nessa última parte. Rapidinho. Ó, de novo. Calculei a concentração do NaCl, Lu. Tá? Molaridade final, 0,25. Até aí, tudo bem nessa parte? Tudo. Eu consegui fazer isso, só não consegui fazer do KCl. Olha só, dos sais, ele pede para você calcular a concentração mol por litro dos sais. Então, lógico, né, NaCl e KCl. E depois ele pede para você calcular, ele pede para vocês calcularem a concentração mol por litro dos íons. Quando ele fala íon, eu tenho que dissociar. Então, quando eu faço a dissociação do NaCl, Luísa, olha só, NaCl, estou dissociando aqui, ó. Eu separo o Na do Cl. Acabou. Só isso.
Como eu tenho um só átomo de sódio aqui, eu vou ter 1 mol de Na do outro lado. Eu tenho 1 mol de NaCl aqui, eu vou ter que ter 1 mol de cloro desse lado aqui. Se eu sei que 1 mol de NaCl produz 1 mol de Na+, 0,25 mol de NaCl que eu achei aqui, ó, produzirão na mesma proporção o quê? 0,25 mol de Na. Pronto, tá bom. E o cloro? 1 está para 1, ó. Se eu achei 0,25, eu vou achar 0,25 do cloro também. Então, se o cara me perguntar qual é a concentração molar do sódio Na+, 0,25 mol por litro. Vamos para o KCl que você não entendeu. Ó, vamos para o KCl que você não entendeu. Primeira coisa, calculei a concentração mol por litro do KCl. Achei 0,30. Dissocio o KCl, mesma coisa, queridinha, ó, 1 mol de KCl. Quando eu separo, eu vou ter 1 mol de potássio mais 1 mol de cloro menos. Tudo bem? Quanto que eu achei de KCl aqui? 0,30. Se 1 mol produz 1 de potássio, 0,30 vai produzir 0,30 de potássio. A resposta de potássio, 0,30. Mas aí porque o cloro tá. não fica Agora, 0,30 também. Isso que eu vou pedir, porque o cloro aparece no primeiro sal e aparece no segundo sal, dá para ver? Sim. Se ele aparece nos dois sais, eu sou obrigado a multiplicar os dois. Aqui vai ser 0,25, correspondente ao NaCl. E aqui vai ser quanto? Deixa eu corrigir aqui, ó. Isso! Obrigado. 0,30 correspondente ao KCl. Então, se o cara pedir assim, calcule a concentração mol por litro, aqui, eu vou até colocar aqui para você, calcule a concentração mol por litro do cloro, menos 1. O que você vai fazer, queridinha? Você vai somar. Somar o quê? 0,25 do primeiro, concorda? Com 0,30 do segundo, que vai dar 0,55 mol. Opa! Mol por litro. Tá feia a coisa aqui do meu lado. Pronto. Será que deu para entender agora? Você somou os dois, Fará? Só somar os dois. É só somar os dois. Isso. Tá. Porque ele é um íon comum, Luísa. Como ele aparece nos dois sais, você não precisa fazer contaiada nenhuma, mas é só somar os dois. Entendi. Obrigada, Fará. De nada, minha querida. Eu enrolei você, gente, ou não? Muito não, né? Excepcionalmente. Exercício 12. Misturam-se 600 ml de uma solução 0,20 molar de hidróxido de cálcio com 400 ml de uma solução de 0,5 molar de ácido clorídrico. Esse exercício eu quero que você preste atenção. Claro que vai pintar dúvida. É claro que eu vou te explicar isso aí 250 vezes se você precisar. Mas eu quero que você enxergue que esta é uma mistura de soluções com dois solutos que reagem entre si. Por que eu sei que reagem entre si? Porque uma é base e a outra solução é formada por um ácido. Ácido mais base vai dar o quê? Sal mais água. Então, eu sei que essa solução, eu vou ter... essa questão eu vou ter um pouco mais de trabalho. Mas não é difícil. Eu quero que você veja passo a passo o que eu vou fazer aqui. Se você tiver dúvida, se você quiser que eu repita, eu vou repetir quantas vezes você achar que deve. Eu peço para você calcular as concentrações molares em relação ao hidróxido de cálcio, ao ácido clorídrico e ao sal formado, no caso, o cloreto de cálcio, na solução final. Beleza? Beleza. Então, ó, primeira coisa, gente, ácido clorídrico mais base vai me dar o quê? Sal mais água. Então, deixa eu apresentar o slide aqui, a partir do slide atual. Aqui, o enunciado está aqui. Olha a minha resolução, ó. Primeira coisa que eu faço, analisar que é uma questão que envolve solutos diferentes que reagem entre si. Sei que ácido mais base vai me dar sal mais água. Primeira coisa que você tem que saber, reação de neutralização. O número de hidrogênios do ácido terá que ser igual ao número de hidroxilas da base, para que a neutralização ocorra. Lembra disso? Segundo momento,
eu vou ver que esta é a reação balanceada. Vê se você concorda comigo. Luísa, Eduarda, Fernandinha, Ana Lívia, Maria Clara, Bernardo, meu querido amigo Luiz e minha querida amiga Sara. Tá vendo esse doisinho aqui? É o número de hidroxilas da base. Tá vendo esse 1 aqui? É o número de hidrogênios do ácido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a equação. Você sabe que ácido mais base dá sal mais água. A segunda coisa que você tem que fazer é balancear a equação. Eu tenho 2 hidrogênios no ácido, agora eu balanceei, ó. Com 2 hidroxilas na base, eu adivinha quantas águas eu vou formar? 2, pô. Então, isso é uma neutralização. Pronto. Então, esses coeficientes aqui, ó, 2, 1 e 2, representam o número de mol das substâncias. Segundo momento, eu pego os dados do exercício. Os dados do exercício, a molaridade do ácido clorídrico é 0,50 e o volume da solução do ácido clorídrico é 0,4 litros, ou 400 ml. Molaridade do hidróxido de cálcio é 0,20 mol por litro, e o volume é 0,6 litros, ou 600 ml. Gente, esses são os dados do exercício. Os dados do exercício. Não estou inventando, não, hein? O que eu sei? Pô, eu tenho molaridade e tenho volume. Se eu tenho molaridade e tenho volume, dá para eu saber que o número de mol pode ser descoberto. O número de mol é molaridade vezes volume. Lembra, lá naquele quadrinho das reações, das fórmulas mais importantes? Número de mol, molaridade é o número de mol do soluto sobre o volume da solução. Se eu tenho molaridade e tenho volume, é só multiplicar os dois que eu acho o número de mol. Se eu fizer isso para o ácido clorídrico, eu vou achar o número de mol de 0,02. Se eu fizer isso para o hidróxido de cálcio, eu vou achar um número de mol de 0,12 mol. Dica para você, já falei isso na aula passada, e o Luiz e a Sara já sabem disso. Se eu dou para você, numa questão, os dados dos 2 reagentes, um deles tem acesso. Repeat, please. Se eu tenho, Luiz, os dados dos 2 reagentes, um deles está fora do padrão. Fora do padrão estequiométrico. Fora da lei de Proust, a lei da proporção entre as concentrações, a quantidade de reagentes. O que eu tenho que fazer? Descobrir quem tem excesso. Aí vem o jeitinho do Fará. Sara, Luiz, eu faço diferente do Newton, hein? Eu tenho 2 mol de ácido clorídrico, o 2 mol vem daqui, ó, vem da reação, ó, reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. Então, 2 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de cálcio. De onde você tirou esse Fará? Eu tirei da reação, do padrão, por isso que é importante balancear. Se não balancear, já era, você erra tudo. O que eu vou achar? Eu achei 0,2 mol que eu calculei do ácido clorídrico e 0,12 mol do hidróxido de cálcio. E agora, Ana Lívia, lembra da aula passada? Multiplicar invertido, multiplicar invertido. Multipliquei invertido. Olha o que vai dar. 1 vezes 0,2 vai dar 0,2 relativo ao ácido clorídrico. Multipliquei 2 vezes 0,12, achei 0,24 relativo ao hidróxido de cálcio. Pergunta boboca no Rio de Minas. Qual é o valor maior? 0,2 ou 0,24? Resposta, 0,24. Acabei de descobrir quem tem excesso. Quem está em excesso? O hidróxido de cálcio. Quem é o reagente limitante? O ácido clorídrico. Com quem eu tenho que trabalhar? Com o reagente limitante, que é aquele que não está em excesso. Deu para entender como é que eu descubro quem tem excesso? Segue em frente. Vou calcular o ácido, a molaridade do ácido clorídrico. Nem precisava. E ele, que é o reagente limitante, a molaridade do ácido clorídrico já foi dado no enunciado. É 0,5. Olha lá. Confirmando a molaridade do ácido clorídrico. O número de mol do ácido clorídrico é 0,2, limitante, posso usar numa boa, e o volume do ácido clorídrico 0,4. Se eu divido um pelo outro, vai dar 0,5, que é a molaridade mesmo. Nem precisava calcular do ácido clorídrico. Vou calcular do hidróxido de cálcio. Presta atenção agora. Presta atenção agora, meninos, meninas.
Se 2 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de cálcio, 0,2 mol de ácido clorídrico só poderá reagir com 0,1 mol de hidróxido de cálcio. Concorda comigo? Volta comigo. Volta. 2 mol de ácido clorídrico estão reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio, pelo balanceamento que nós fizemos. Nós achamos o reagente limitante 0,2 mol de ácido clorídrico terá condições de reagir com 0,1 mol de hidróxido de cálcio. É exatamente o número de mol de hidróxido de cálcio que eu coloco aqui na fórmula para você. O N1 é 0,1 dividido por 0,6, que é o volume da solução de hidróxido de cálcio. Achei a concentração mol por litro do hidróxido de cálcio igual a 0,16. Oi. Então, se é o excesso, eu vou pegar a quantidade de mol que está meio que em reação? Desculpa, falhou no finalzinho. Pergunta de novo, Aninha. E o que está em excesso, eu pego o mol pela reação e não pela conta que eu achei? Para mim, tinha que pegar o 0,12, entendeu? Não, de jeito nenhum. Esse 0,12 aí, ele está a mais do que você poderia ter, na verdade, entendeu? Você vai ver comigo agora como é que eu calculo, como é que eu vou calcular a concentração para o cloreto de cálcio. Então, toda vez que o cara te der uma situação em que os dois reagentes, os dados dos dois reagentes forem apresentados para você, você vai descobrir quem está em excesso. Quem está em excesso, você não trabalha com ele não, Ana. Você vai trabalhar com um reagente que não está em excesso, que a gente chama de reagente limitante. Agora, olha só, ele pediu para você calcular a concentração mol por litro do ácido clorídrico, nem precisava, porque ele é o limitante. Calcular a concentração mol por litro do hidróxido de cálcio, que nós fizemos agora. Agora ele pediu para calcular a concentração mol por litro do cloreto de cálcio, que é o produto. Olha que legal. Olha lá. De acordo com a equação, 2 mol de ácido clorídrico, dá uma olhada, vão produzir 1 mol de cloreto de cálcio. 2 mol de ácido clorídrico, ó, no enunciado, está aqui. Ó, vão produzir 1 mol de cloreto de cálcio. Quantos mol de ácido clorídrico nós achamos aqui? Limitante? 0,2, né? Olha lá, 2 mol de ácido clorídrico produzem 1 mol de cloreto de cálcio. 0,2 mol de ácido clorídrico produzirão X mol de cloreto de cálcio. X mol vai ser 0,1 mol de cloreto de cálcio. Vamos calcular a molaridade agora? Agora é mole para você. Como é que eu calculo a molaridade do cloreto de cálcio? Número de mol do soluto, 0,1, dividido pelo volume da solução. Aí você fala, por volume da solução, da onde que saiu esse 1 aí? Gente, é o volume final. Porque o cloreto de cálcio, ele só é formado quando eu misturo as duas soluções. A primeira solução tem 0,4 litro, ou 400 ml, que é o ácido clorídrico, e a segunda solução tem 0,6 litro, que são 600 ml de hidróxido de cálcio. Se eu misturo as duas, eu tenho um volume final igual a 1. É aqui que pega. Aqui que os meninos erram novamente. Eles escolhem um valor qualquer, esquecem que o CaCl2 é produto, e o produto só é formado depois que eu misturo as duas soluções. Deu para entender? Então a resposta, 0,5 mol por litro para o ácido clorídrico, 0,16 mol por litro para o hidróxido de cálcio e 0,1 mol por litro para o cloreto de cálcio. Perguntas? Estou aberto a perguntas. Todo mundo com vergonha de mim. Só porque eu estou com cara de velho, que eu vou ser vovô, e tá todo mundo com vergonha. Eu com 23 anos de idade. Todo mundo bem, gente? Tá tudo bem, Fará. De verdade? Olha, Fernanda, você tem dúvida não, mulher? Tudo certo, Fará. Então tá. Fará agora vai poder ir pro Parque Alf junto com o Newton jogar dama? Mas aí eu vou ter que chegar um pouco mais cedo que o Newton, porque o Newton não vai conseguir voltar sozinho não, rapaz. Vai ter que chamar alguém para ajudar ele a voltar. E eu já estou indo e voltando sozinho ainda. Depois do Covid, né? Depois do Covid. Exercício 13. Oi. Volta no 12 rapidinho, só para tirar uma foto. Pensei que você queria tirar uma foto minha, Maria Clara. Você quer tirar foto do exercício, Maria Clara.
Deixa eu apagar as mensagens aqui. Eu nunca vi receber tanta mensagem na minha vida. Tá parecendo que eu sou Roberto Carlos no Galeão. Conseguiu fazer isso, minha querida? Não consegui, não. Eu tinha feito outra coisa. É. Se tiver dúvida, me fala depois, tá? Pode passar, fala. Pode? Então tá. Exercício 13, temos 100 ml de uma solução 1 molar de nitrato de prata. A essa solução são misturados 400 ml de uma solução 0,5 molar de ácido clorídrico. Opa! Sal mais ácido, eu reajo e vou formar sal mais ácido. Calcule a concentração molar da solução resultante em relação ao nitrato de prata, ao ácido clorídrico e ao sal formado, a GCl. Beleza? Beleza. Você está vendo duas setinhas ali, você já sabe que vai ter excesso, né, na parada. Esse é homenagem à Ana Lívia, tá, Ninha? Pra você, hein? Ah, tá bom. Mistura de soluções com solutos que reagem entre si. Olha lá, ácido mais sal vai dar ácido mais sal. Aí você fala, pô, Fará, eu não sei fazer essa reação, não. Claro que sabe. AgNO3, separa o Ag do NO3. HCl, separa o hidrogênio do cloro. Depois você troca os componentes. Acabou. Está feito o composto. A reação. Primeira coisa que eu faço. Monto uma equação. AgNO3 mais HCl vai dar AgCl mais HNO3. Que bom, não precisou nem balancear, porque ela já está balanceada. Os dados do exercício, molaridade, foram dadas. O volume de cada um foram dados. Eu tenho que trabalhar com volume em litro. Eu tenho que trabalhar com volume em litro. Beleza. Já sei de cara, esse Nzinho minúsculo aí é o número de mol, já sei que eu sei como é que calcula. Eu só não esqueci de colocar aí de novo para você. É a molaridade vezes o volume. Olha lá. Se eu pego a molaridade. Cadê o professor? Molaridade vezes o volume. Achei o número de mol. Molaridade vezes o volume, achei o número de mol. Ana Lívia, dois reagentes foram dados, os dados dos 2 reagentes. Um deles está em excesso. O que eu faço? 1 mol de nitrato de prata reage com 1 mol de ácido clorídrico. 0,1 mol de nitrato de prata tentará reagir com 0,2 mol de ácido clorídrico? Ah, mas não vai mesmo. Multipliquei invertido? Achei 0,1 correspondente ao nitrato de prata e achei 0,2 correspondente ao ácido clorídrico. Entre os 2 valores encontrados, em azul, banana, quem está em maior quantidade é o excesso. Ácido clorídrico, você é excesso. O nitrato de prata, você é o reagente limitante. E com quem que eu vou trabalhar? Com reagente limitante. Esqueça o excesso. Não trabalho com excesso. Aí eu te pergunto, se o nitrato de prata é o reagente limitante, ele não está dentro do padrão estequiométrico da reação? Sim. Precisa calcular a concentração molar do nitrato de prata? Não, é a própria concentração molar que foi dada no enunciado. Eu vou calcular a concentração molar de quem está em excesso, aquilo que reagiu, e o produto formado. Então lá vou eu. Para o HCl, molaridade, MGay, é o número de mol do ácido clorídrico. Espera aí, por que eu sei que esse 0,1? A Luísa vai me perguntar assim, Fará, por que você acha? Por que você achou 0,1? Como é que você sabe que o ácido clorídrico é 0,1? Porque é simples. Ó, 1 reage com 1. 0,1 só vai poder reagir com 0,1. Já que ele que está em excesso, eu vou esconder ele, ó. Esconde esse 0,2 aqui, esconde. Então, 1 reage com 1. 0,1 vai ter que reagir com 0,1. Então, esse número de mol que eu coloco aqui, ó. O volume eu tenho, já foi dado 0,4. 0,1 dividido por 0,4, a concentração molar em relação ao ácido clorídrico, 0,25 mol por litro. Para o cloreto de prata, preciso de você, preciso de você, preciso de você. Número de mol do cloreto de prata, nem preciso fazer conta, né, gente? Quem que é o limitante? Neonitrato de prata?
Se um reage produzindo 1 mol de AgCl, 0,1, que é o limitante, vai produzir 0,1 mol de AgCl. Esse valorzinho aqui. Mas, Fará, Oi. 2 ali no AgCl, por exemplo, eu ia ter que multiplicar o 0,1 vezes 2? Peraí, volta. Aonde? Se no balanceamento ali, supondo que fosse uma reação que desse 2 ali, 2 AgCl, Tá. eu ia ter que multiplicar esse 2 pelo 0,1 para respeitar o balanceamento? Exatamente. Muito bem. Ganhei meu dia. Obrigada, Fará. Eu que agradeço. Ó, número de mol, então, vai ser 0,1, porque a proporção estequiométrica 1 para 1, 0,1 vai ser 0,1. E o 0,5, alguém poderia me dizer o que é esse 0,5, gente? O que vocês acham? De onde que surgiu esse 0,5 aqui? A soma? Isso! O produto é formado a partir da mistura das duas soluções. Misturei 0,1 com 0,4, passei a ter o 0,5 como volume final. A concentração mol por litro do AgCl, 0,2 mol por litro. Mais ou menos, gente? Tá ficando mais claro um pouquinho? Só um pouquinho mais claro? Não sei se eu estou atingindo o meu objetivo. Tá dando para ir? Tá sim, Fará. A Luísa é só para me aliviar. Obrigado, Lu. Te adoro, tá? Também te adoro. Exercício fortinho é quando você entra na academia, sai, malha muito e sai fortinho. Engraçadíssimo esse parar. Na titulação de 10 centímetros cúbicos de uma solução de KOH, 10 centímetros cúbicos, 10 ml, foram consumidos 18,5 centímetros cúbicos de uma solução de ácido sulfúrico, 0,25 molar. Putz grila, novamente, again, outra vez, KOH é base, ácido sulfúrico é ácido mais base, sal mais água. Ele quer que você calcule a concentração molar, mol por litro, do KOH. Você está tão com saco cheio, que o fiscal está te enchendo o saco, você está nervoso, você fala, o fiscal, vai KOH. Ele, vai KOH, vai hidróxido de potássio. Mistura de soluções com solutos que reagem entre si. Ácido mais base vai dar sal mais água. Descobri a América. A primeira coisa que eu faço é fazer a reação, claro, né? A base tem uma hidroxila só. Olha lá. O ácido tem 2 hidrogênios. Por isso que eu botei 2 mol de KOH. Como a base só tinha uma hidroxila, eu peguei e coloquei umzinho aqui na frente do ácido. É só inverter, ó. É lógico, né? Olha lá, olha que bacana. Olha, gente, ó. 2 vezes 1, dá quanto aí? Descobri a América, parte 2. 2 águas. Balancear, você sabe fazer. Dados do exercício. Ele quer descobrir a molaridade do KOH, mas ele tem o volume do KOH. Corrigido já, hein? 0,01 litro. Não trabalhe com centímetro cúbico, não trabalhe com ml, trabalhe com litro. A molaridade do ácido sulfúrico, 0,25. E o volume do ácido sulfúrico, 0,0185. Isso que mata de raiva, né? O que você faz agora? Fácil. Extremamente fácil, JQuest. O ácido sulfúrico tem molaridade, tem o volume. Dá para descobrir o número de mol. Descobri o número de mol do ácido sulfúrico. Agora ficou fácil. Se 2, Luísa, Ana Lívia, se 2 reagem com 1 mol, 0,0046 de ácido sulfúrico reagirão com X mol de KOH. Olha lá. 2 mol de KOH reage com 1 mol de ácido sulfúrico. 0,0046 mol de ácido sulfúrico reagirão com 0,0009 mol de KOH. Ele pede para você calcular a concentração em mol por litro. Está sendo tudo dado em mol por litro. É fácil usar a fórmula molaridade, que é o mGay, número de mol que você acabou de achar, dividido pelo volume que foi dado no enunciado da questão. Resposta 009 mol por litro. Essa é mais fácil. Essa não tem excesso, não tem nada. Luiz, como é que estamos aí? Tá legal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Fará. Beleza. Sarinha, tá legal aí? Tá dando para lembrar?
Então tá. Exercício 15. 25 ml de uma solução de hidróxido de potássio. Pô, cismei com hidróxido de potássio. Faltou criatividade com o Fará, hein? Foram recolhidos numa pipeta e transferidos para um Erlenmeyer. Este volume exigiu na titulação é reação ácido-base, tá? 28 ml de uma solução 0,05 molar de ácido sulfúrico. Então, você tem 0,05 molar de ácido sulfúrico, 28 ml de ácido sulfúrico, e está a fim de reagir com KOH. O KOH ele te dá 25 ml de KOH, só isso. Ele quer que você descubra a concentração molar do KOH. Vamos ver? Eu acho que fica fácil. Exercício parecido com o exercício anterior. Titulação ácido-base. Ácido mais base vai dar sal mais água. Ele te dá a equação KOH mais ácido sulfúrico balanceado, deixa lá. 1 mol de K2CSO4 mais 2 águas. Ele te dá a molaridade do ácido sulfúrico, ele te deu o volume do ácido sulfúrico, já corrigi para litro. Ele te dá o volume do KOH, mas ele quer a molaridade do KOH. Mesma coisa do exercício anterior. Os dados que eu tenho completos são do ácido sulfúrico. Se eu multiplicar a molaridade, que é o mgay, vezes o volume do ácido sulfúrico, eu acho o número de mol. Lembra? De novo, ó, 2 mol reagem com 1 de ácido sulfúrico. Essa quantidade de ácido sulfúrico vai reagir com X mol de KOH. Olha lá. 2 mol de KOH reagem com 1 de ácido sulfúrico. 0,0014 produzirão 0,28. Se eu tenho volume, se eu tenho o número de mol de KOH, dividindo um pelo outro, eu acho a molaridade do KOH. Um exercício bacana de cair numa prova, tá? Não tem nada de excepcional, de difícil. É só questão de ficar mais, né, hábil, fazendo mais exercícios, repetindo o exercício, a pedagogia da repetição. Fará, Oi. aqui, desculpa, você tinha falado comigo, só que eu fui ali socorrer meu boy Maria. Não, não tem problema. Na internet, tô fazendo um home office, aí, desculpa, tá? Sem problema nenhum, querida, sem problema nenhum. Fique à vontade. Exercício 16. É 16 esse exercício? É 16 mesmo, gente? 16. É 16 mesmo, né? Eu tô achando que eu estou com o número errado aqui, mas é isso mesmo. 0,8 gramas de soda cáustica, NaOH, são dissolvidos em água e o volume elevado a 100 ml. Opa, tem volume, vou corrigir para litro, e tem a massa. Se eu tenho massa e tenho volume, dá para descobrir a concentração comum. Massa do soluto sobre volume da solução. Se eu quiser calcular a molaridade, fácil. É só pegar a soda cáustica, NaOH, descobrir a massa molar e jogar na formulinha. Dessa solução, uma alíquota, uma quantidade, né, de 25 ml, retirei 25 ml dessa solução. É submetida a titulação, reação ácido-base. Com uma solução padrão, 0,1 molar de ácido clorídrico, da qual são consumidos 24,5 ml. Essa questão é muito legal, cara, muito legal. Talvez seja uma das melhores aí, dessa listinha. Determine o teor de NaOH na soda cáustica analisada. Vamos devagarinho, bem devagarinho? Bem devagarinho. Primeira solução de NaOH. Molaridade, vou descobrir. Ele me deu 0,8 gramas de NaOH. Eu sei que a molaridade, a massa molar do NaOH, sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Somei dá 40. O volume, 100 ml, corresponde a 0,1, né, litros, ou litro. E a concentração dessa primeira solução, 0,2 mol por litro. Show. Pronto, a minha primeira solução, ela tem concentração mol por litro igual a 0,2. Dessa solução, uma líquida de 25 ml é retirada. Olha lá que legal. Então, a reação é base, ácido, sal mais água. Por que eu fiz 1 para 1? Porque eu tenho uma hidroxila e tenho um hidrogênio. Não precisa nem balancear, pô. Bem fácil. Olha o que eu faço, olha. Molaridade da primeira solução, descobri aqui em cima, do NaOH. Aqui, ó. Cadê meu cursor? Cadê meu cursor? Tá aqui. Esse 0,2 é o 0,2 dessa solução. O ácido clorídrico que ele me deu no enunciado aqui, ó. Beleza? Beleza. O volume da primeira solução, ele fala que eu retirei dela 25 ml. 25 ml equivale a
0,025 litros. E o volume da minha segunda solução foi dado 24,5, equivale a 0,024,245 litros. Que mata são os numerozinhos. Ana Lívia, molaridade vezes volume, número de mol. Molaridade vezes volume, número de mol. Tchan, 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 tchan. Multipliquei e achei o número de mol. E ao achar o número de mol, eu sei que não estão na mesma proporção. Um está em excesso. Quero ver quem está em excesso. Vira a página, Fará. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de ácido clorídrico. 0,05 mol de NaOH reagirão com 0,00245 mol de ácido clorídrico. Multipliquei invertido, não fiz a setinha não, mas eu multipliquei invertido. E ao multiplicar invertido, eu vejo que o NaOH está em excesso. Reagente limitante é o ácido clorídrico. É com ele que eu vou trabalhar, fazer os exercícios. O exercício completamente. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de ácido clorídrico. O meu reagente limitante, ácido clorídrico, 0,00245 mol, produzirá 0,00245 mol de NaOH. Pronto. Espera aí. Quanto que ele me deu, gente? Presta atenção no cursor aqui. Quanto que nós tínhamos encontrado de NaOH? 0,005 mol de NaOH. Isso era a minha amostra que estava em excesso. A minha amostra equivale a 100%. É o que eu tenho em mãos. 100% de NaOH de soda cáustica equivale a 0,005. Aqui, ó. Eu quero saber quanto que isso aqui vai valer. 0,005 mol de NaOH é a minha amostra total, a minha amostra completa, toda a minha amostra é 100%. 0,00245 mol equivalerão a X% de pureza. Isso é pureza. Pô, essa reação, essa questão misturou. Reação química misturou. Descobrir quem está em excesso, quem é o reagente limitante e o grau de pureza ou o rendimento da reação, a mesma coisa. A pureza, 49%. Maria Clara conseguiu fazer isso, querida? Consegui não, Fará. Não. Vou voltar no último para eu tirar uma foto também. Poxa, que dia que você vai tirar uma foto minha, hein? Quando voltar. É esse aqui ou esse aqui é mais? Quer que volta mais? Antes. É esse ou? Não, é essa resolução, mas é antes disso. Ah, tá, rapidinho, peraí. Eu tô achando que vocês muito quietinhos hoje, eu acho que vocês não estão entendendo nada do que eu falei hoje. É que essa última parte é difícil. Depois do 11, assim, fica bem difícil. Tá. Mas tô entendendo. Parava. Fala, Luiz. Ou precisa sair mais cedo, problema? Não, querido, eu já estou terminando, fica à vontade, pode ir sim. Obrigado pela sua presença, cara. Obrigado sempre você. Sempre bom a gente se ver, se falar, mesmo online. Aquele abraço, tá? Aí, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Pode passar, tá, Fará? Pode. Beleza. E aí, tá vendo? E se caísse na prova da Suprema, hein, Bernardo? Se fosse o Fará o autor das questões da prova da Suprema, hein? Meu Deus do céu. Não tenho dúvida. Uma solução é uma mistura homogênea. Solução é mistura homogênea de duas ou mais substâncias, não importando seu estado físico. Você tem mistura, uma solução sólida, você tem uma solução líquida, uma solução gasosa. Quando algum dos componentes da solução encontra-se dissolvido além de seu limite de dissolução, diz-se que a solução está supersaturada em relação àquele componente. Uma garrafa de um refrigerante contém uma solução que geralmente é constituída por água, sacarose, acidulante. O mais utilizado é o ácido fosfórico. No caso da Coca-Cola, tá? Guaraná não tem, não. Um corante, um aromatizante, que pode funcionar também como corante, e dióxido de carbono, que é um óxido ácido e que é dissolvido sob pressão. Então, quando você destampa uma garrafa de Coca-Cola, principalmente uma garrafa de Coca-Cola de vidro, que é uma delícia, né? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Sai aquele gásinho que você não tinha visto antes. Então, antes de você abrir a garrafinha, aquela solução é supersaturada. Quando você
desequilibra o gás que sai, mostra que ela estava supersaturada realmente. E, considerando as informações acima e o seu conhecimento sobre o assunto, é incorreto afirmar. Incorreto. E você tem as 5 alternativas aí. Eu não vou ler as 5 alternativas, porque no próximo slide eu coloquei as 5 alternativas para vocês. A primeira, assim fica mais fácil. Ele estava muito juntinho. Letra A. No refrigerante, o componente mais abundante é o solvente, ou seja, a água. Sim ou não? O que vocês acham, gente? Eu preciso que vocês abram o microfone e falem para mim. Sim. Sim. Verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, perfeito. Correto. Vocês estão corretos. Letra B. O refrigerante apresenta pH menor do que 7. O que você acha? De 0 a 7 é ácido. Oi. Esse negócio de pH eu não lembro muito, não. Não, eu vou falar ainda. Mas o pH, deixa só essa explicação pequena aqui que você vai entender. Ó. De 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é base. E o 7 é neutro. Então, ele está falando que o refrigerante apresenta pH menor do que 7. Ele fala no enunciado, Luísa, que tem acidulante, ele fala que tem ácido fosfórico, ainda tem gás carbônico, que é um óxido ácido. Então, realmente, o pH tem que ser menor do que 7, entendeu? É ácido. Então, a letra B está certa. É uma pergunta legal essa, é uma questão bacana para a prova do Supremo. Letra C. A agitação do refrigerante. Se eu agitar o refrigerante, provoca a saída do componente que se encontra dissolvido, além de seu limite de dissolução. Poxa, o componente que se encontra dissolvido, além do seu limite de dissolução, quando você abre a garrafinha, você sabe o que está saindo, né? Então, é um gás. Se você agitar, sai ou não sai o gás? O que você acha? Sai. Correto. Letra D. Ao final do processo de evaporação, imagina, evaporou tudo. Não há resíduo sólido. Você acha que não vai ter resíduo sólido nenhum ali? Tem. Claro que tem. Sempre tem algum resíduo sólido, por isso que é incorreto. Por exemplo, Fará. Tem um componente que está no refrigerante, por exemplo. Você tem lá um material que é usado para fazer a cola, né, que é Coca-Cola. Então, o materialzinho ali, você evaporou. Se você leva para o microscópio, você vai ver ali, você tem resíduo, materiais que não foram evaporados, entendeu? Materiais sólidos que compõem a mistura. Fará. Oi. Quando você vê na Fanta é mais visível, né? De ver. Muito. Tá muito tempo, o refrigerante tá lá, decanta, né? Aquele material que fica decantado, né? Principalmente na Fanta laranja, né, Sara? É mais visível, né? Muito bem lembrado. Obrigado pela participação. Show de bola. Eu não lembrava disso, você que me falou. Excelente, excelente. Letra E. A elevação da temperatura geralmente provoca diminuição da solubilidade dos solutos gasosos. O que você acha? Se eu agito, o gás não sai? Então, se eu aumento a temperatura, a tendência é expulsar o gás. Isso faz com que a resposta seja correta. Verdadeiro. Beleza? Beleza, Fará. Dá para fazer só mais uma, gente? Passou do tempo, mas só 2 minutinhos, pode? Pode. Só essa. E se caísse na prova da Suprema, Luísa, sobre as soluções, pode-se afirmar exceto aquele bichinho que fica voando, exceto. O latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. Sim, existe mistura sólida. Mistura sólida. Uma solução sólida. A amálgama no dentista, né, quando ele pega mercúrio e o zinco, ele faz a preparação dentária, você tem uma mistura homogênea ali. Então tá certo. Letra B. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, e a solubilidade de qualquer substância química em água aumenta com o aumento da temperatura? Completamente errado isso. Se eu falo que a solução é saturada, significa que a quantidade do soluto está no limite da sua solubilização no solvente. Não é menor. Menor do que o limite é a solução não saturada ou insaturada. E a outra afirmação, a solubilidade de qualquer substância química em água aumenta com o aumento da temperatura? Tem algumas substâncias, por exemplo, o cloreto de amônio, se você aumentar a temperatura, ela diminui, né, a solubilidade.
Então está errada essa afirmação. Letra C. A variação da pressão altera a solubilidade dos gases no líquido. Gente, se eu agito, eu aumento a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão. É claro que se eu aumentar a pressão, o gás tende a sair, no caso de um refrigerante. Então está certo, a variação da pressão altera a solubilidade dos gases líquidos. A pressão atmosférica, por exemplo, é que permite que o oxigênio O2 apolar se misture na água polar. Se você não tivesse uma pressão atmosférica de uma atmosfera em nível do mar, nós não teríamos oxigênio na água. Letra D de danadinho. Dissolvendo-se 30 gramas de NaCl em água, de tal forma que o volume seja de 500 ml, a concentração da solução obtida é igual a 1,02 mol por litro. 30 gramas de NaCl, massa do soluto. 500 ml, o volume da solução. Se eu quiser mol por litro, é usar a fórmula molaridade, mGay, é igual a massa do soluto, M1, sobre massa molar, vezes o volume. No próximo slide eu te mostro como é que faz, isso está certo. É rapidinho, não vou querer tomar mais seu tempo, não. E a letra E, adicionando-se 0,3 litros de água a 0,70 litros de água de uma solução, 0,30 litros de água a 0,70 litros de uma solução 2 mol de ácido clorídrico, então eu vou jogar água no ácido clorídrico, né? Vou diluir. A concentração da solução resultante é igual a 1,4 mol por litro. Está correto. Mas eu vou te mostrar agora a letra D, como é que faz, olha lá. 30 gramas de NaCl com ácido soluto. 58,5 gramas por mol é a massa molar do NaCl. 0,5 é o volume em litros, eu tenho realmente 1,02 mol por litro. E a última coisa, para você ficar livre de mim, se eu adiciono 0,3 litros de água, 0,70 litros de uma solução 2 mol de ácido clorídrico, 2 mol por litro, a concentração da solução é 1,4. É uma diluição simples. Molaridade inicial, vezes o volume inicial, 2 vezes 0,7, é igual à molaridade número 2, que eu quero descobrir, vezes o volume final, 0,30 mais 0,70, o volume final só pode ser 1 litro. Resposta 1,4. Beleza? Quero te agradecer do coração a tua paciência que você teve. Oi. Rapidinho, posso te fazer uma pergunta? Deve. Tipo assim, eu tava olhando o edital da Suprema, e aí eu vi uma coisa que me deixou um pouco assim, apavorada. Que tá falando assim, que as inscrições, a inscrição para o processo seletivo da faculdade esteve disponível pela internet até o dia 12/3/2020. Já foi a inscrição da Suprema do meio do ano? Não. Nossa, tá tudo parado, Lu. Isso deve ser para o odonto, Luísa. Não, é pra... eu apertei direitinho. Por isso que eu fiquei assustada. Não, eu vou até fazer o seguinte, amanhã eu faço um comentário, vou mandar uma mensagem para um dos componentes lá da Comissão Permanente de Vestibular, para que eles me dêem uma resposta a respeito disso, aí eu passo para vocês com certeza, evitar especulação. Mas fica tranquilo que isso aí, isso não acontece não, ainda mais nessa época, Nossa Senhora, como é que eles vão fazer prova, né? Tá, eu levei um maior susto quando eu li, meu coração disparou aqui. Fica tranquila. Isso é bom porque eu tenho coração. Sabe? Ainda bem. Tinha gente também falando que podia usar a nota do Enem. Será que isso é possível? Não, ninguém falou nada ainda. Que é possível usar a nota do Enem em qualquer vestibular, sim, pode, né? Mas se existe um processo seletivo, obviamente eles vão dar preferência a quem vai fazer o processo seletivo. Fica tranquilo, isso aí. Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom. Gente, um beijo. Eu mando para vocês pelo... Obrigada pela... Tá? Um beijo, fiquem com Deus. Foi um prazer ver vocês. Tchau, Sara. Beijo. Tchau, Bernardo. Valeu. Beijo, Valeu, beijo, Fara. Um abraço. Abração. Obrigada, Sara. Obrigado a você, Sara. Show de bola. Um abraço. Beijo. Obrigada pelo convite. Tchau.